O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia hebraica e da Torá, e conta a história da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. É um dos livros mais importantes da Bíblia, pois é o relato do evento fundador da identidade judaica. O livro começa com a história de Moisés, um israelita que foi criado na corte do faraó, mas que se identifica com o seu povo. Moisés é chamado por Deus para libertar os israelitas do Egito, e ele lidera o povo em uma jornada de 40 anos pelo deserto em direção à terra prometida. Ao longo do caminho, os israelitas experimentam uma série de milagres, incluindo a travessia do Mar Vermelho, a provisão de maná do céu e a entrega dos 10 mandamentos. Esses milagres são vistos como sinais da presença e do poder de Deus, e eles ajudam a fortalecer a fé dos israelitas. O livro de Êxodo é um livro de grande significado religioso e histórico. Ele é um relato de esperança e libertação, e ele continua a ser uma fonte de inspiração para os judeus e para os cristãos de todo o mundo. Aqui estão alguns dos principais eventos do livro de Êxodo. Moisés é chamado por Deus para libertar os israelitas do Egito, a Êxodo 3:4. Moisés e Arão confrontam o faraó e exigem a libertação dos israelitas, a Êxodo 5:11. Os 10 flagelos do Egito, a Êxodo 7:11. A travessia do Mar Vermelho, a Êxodo 14. A entrega dos 10 mandamentos, a Êxodo 19:20. A construção do tabernáculo, a Êxodo 25:31. O livro de Êxodo é um texto complexo e multifacetado, e ele pode ser interpretado de várias maneiras. No entanto, seu significado central é a libertação dos israelitas da escravidão e a fundação da identidade judaica. Foto do perfil. Mais sobre Êxodo. Acessar outros rascunhos. O livro de Êxodo é um texto complexo e multifacetado, e ele pode ser interpretado de várias maneiras. No entanto, seu significado central é a libertação dos israelitas da escravidão e a fundação da identidade judaica. A história do Êxodo é um relato de esperança e libertação. Os israelitas são um povo que foi escravizado e oprimido, mas eles são libertados por Deus. Essa libertação é um sinal da presença e do poder de Deus, e ela dá aos israelitas um novo senso de identidade. O livro de Êxodo também é um texto de lei. Ele contém os 10 mandamentos, que são os princípios fundamentais da lei judaica. Os 10 mandamentos são um guia para a vida moral e espiritual, e eles ajudam os israelitas a viver uma vida digna e justa. O livro de Êxodo é um texto importante para o judaísmo e para o cristianismo. Ele é um relato da fundação da identidade judaica, e ele continua a ser uma fonte de inspiração para pessoas de todo o mundo. Aqui estão alguns temas e interpretações importantes do livro de Êxodo. Libertação. O Êxodo é uma história de libertação, tanto física quanto espiritual. Os israelitas são libertados da escravidão no Egito, e eles são libertados do pecado e da morte. A aliança. Deus faz uma aliança com os israelitas, prometendo ser o seu Deus e prometendo dar-lhes a terra prometida. A aliança é um sinal do amor e da fidelidade de Deus. Identidade. O Êxodo é um relato da fundação da identidade judaica. Os israelitas são um povo escolhido por Deus, e eles têm um propósito especial no mundo. Lei. O Êxodo contém os 10 mandamentos, que são os princípios fundamentais da lei judaica. Os 10 mandamentos são um guia para a vida moral e espiritual. O livro de Êxodo é um texto rico e complexo, e ele continua a ser um objeto de estudo e de interpretação. História. O livro de Êxodo é uma narrativa histórica, mas também é uma história de fé e esperança. A história começa com os israelitas sendo escravizados no Egito. Eles são forçados a trabalhar duro e são tratados como propriedade. No entanto, Deus ouve os seus clamores e chama Moisés para libertá-los. Moisés, um israelita que foi criado na corte do faraó, é chamado por Deus para liderar os israelitas para a liberdade. Moisés enfrenta muitos desafios, mas ele é fiel a Deus e finalmente consegue libertar os israelitas do Egito. Após a libertação, os israelitas viajam pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, eles experimentam uma série de milagres, incluindo a travessia do Mar Vermelho, a provisão de maná do céu e a entrega dos 10 mandamentos. Esses milagres são vistos como sinais da presença e do poder de Deus. Após 40 anos no deserto, os israelitas chegam à terra prometida. Eles são um povo livre e unido, e eles estão prontos para começar uma nova vida. Interpretações. O livro de Êxodo pode ser interpretado de várias maneiras. Algumas interpretações comuns incluem: uma história de libertação. O Êxodo é uma história de libertação, tanto física quanto espiritual.
Os israelitas são libertados da escravidão no Egito, e eles são libertados do pecado e da morte. Uma história de aliança, em Deus faz uma aliança com os israelitas, prometendo ser o seu Deus e prometendo dar-lhes a terra prometida. Amém.